É você que decide qual será o seu futuro na eternidade. Tem uma frase popular que diz assim: o meu futuro a Deus pertence. Deus deixou a liberdade de escolha para cada um. Deus não vai obrigar ninguém de ir morar no paraíso de Deus depois da morte do corpo. A alma que sai do corpo morto é imortal. Infelizmente, a maioria dos seres humanos trocam o paraíso de Deus pelo inferno sem Deus, porque não querem abandonar os prazeres carnais que desagradam a Deus. Deus quer que todos se arrependam dos pecados e se convertam ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Deus pediu para Jesus Cristo descer na terra em forma humana, e pagar os pecados dos pecadores arrependidos que não querem ir morar no inferno. Jesus Cristo derramou na cruz do Calvário o sangue inocente, sem pecados, para receber o castigo que os pecadores merecem, que é a morte, depois a morte eterna no inferno sem Deus. Desde que Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, todos os pecadores arrependidos que se convertem ao verdadeiro Evangelho dele, têm todos os pecados perdoados por Jesus Cristo. Enquanto se estiver vivo, a promessa de Jesus Cristo está valendo. Todos os que se convertem ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, depois da morte do corpo, não serão lançados no inferno sem Deus. Vamos ler no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, e Jesus lhes disse: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a todos. Quem crer e se batizar será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Jesus mandou pregar o verdadeiro Evangelho dele para todos. Quem crer e se batizar será salvo, quem não crer será condenado. Será condenado aqui, será condenado a ir morar no inferno depois da morte do corpo. Jesus não disse que todos iriam crer. Jesus não mandou os discípulos fazerem falsas promessas para as pessoas crerem no verdadeiro Evangelho dele. Jesus não disse assim: falem para as pessoas que elas irão ficar ricas, ensinem as pessoas crerem em votos, sacrifício, mandem as pessoas participarem de campanhas. Jesus não disse nada disso para os discípulos. No versículo 17, Jesus disse que esses sinais seguirão os que crerem: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Jesus mandou usar o poder do nome dele contra os demônios. Jesus não disse assim: manda o povo fazer simpatia usando os Salmos 91, manda eles lerem várias vezes no dia, que abram a Bíblia nos Salmos 91, toda a noite, para expulsar o capeta. Jesus não disse nada disso. Os falsos pastores fazem assim e atraem multidões. Eles estão interessados em visualizações pro canal para ganharem muito dinheiro. Eles não estão interessados em ganhar as almas para o reino de Deus. Não se importam que as almas sejam salvas da condenação eterna no inferno. Jesus também disse que, em meu nome vocês imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Jesus não disse que é no nome da mãe dele, nem mandou fazer campanhas para receber a cura. Cada um decide qual será o futuro da alma.
a decisão será para sempre. Deus não vai interferir na liberdade de escolha que Ele deu para cada pessoa. Deus preparou 2 lugares para a futura moradia de cada um. Um lugar é o paraíso de Deus, o outro lugar é o inferno. Para ter o direito de ir morar no paraíso de Deus, tem que se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus. Para ter o direito de ir morar no paraíso de Deus, é só através de Jesus Cristo. Vamos ler no livro de João, capítulo 14, versículos 1 ao 6. Disse Jesus: não se preocupem, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse verdade, eu não iria estar falando para vocês que eu vou preparar um lugar para vocês. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Vocês sabem para onde eu vou, e vocês conhecem o caminho. Disse-lhe o Tomé: Senhor Jesus, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhes Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vai até Deus se não for por mim. Jesus disse para não se preocuparem todos os que obedecem o verdadeiro evangelho dele. Ele disse que tem muitos lugares no paraíso de Deus. Ele já preparou a moradia para os que se converteram de verdade. No versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus se não for por mim. O caminho do verdadeiro Evangelho de Jesus é muito estreito, é por isso que a maioria rejeitam andar por ele. Para ir morar no paraíso de Deus, Jesus Cristo exige a santificação do corpo, da alma e do espírito. Jesus também disse que Ele é a vida. Quem obedece o verdadeiro Evangelho dele, vai morar para sempre com Ele. Jesus disse para os que obedecem o verdadeiro Evangelho dele não ficarem preocupados com o que vem depois da morte do corpo. Ele já garantiu um lugar no paraíso de Deus, para todos os que se converteram de verdade ao Evangelho dele. O paraíso de Deus é um lugar para se escolher em vida. O segundo lugar é o inferno sem Deus. A chapa vai esquentar para os que não querem se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus. Jesus deixou bem claro que todos serão lançados no inferno. Não querem se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus, mas querem escapar do inferno. Isso é impossível de acontecer com as almas que serão condenadas por Jesus Cristo. Tem que se converter em vida. Caiu no inferno, já era. Não tem mais a segunda chance de se escapar do inferno sem Deus. A maioria das pessoas levam na brincadeira, zombam dos verdadeiros pregadores do Evangelho de Jesus. No inferno não tem só ateus que já morreram, o inferno também tem muitos religiosos. Falavam que eram convertidos, mas as suas atitudes não eram de acordo com o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Se tivesse jeito de entrevistar um morador do inferno, e perguntasse para ele assim, como é que é o inferno? A maioria não querem nem saber o que vem depois da morte do corpo. O morador do inferno iria responder assim: deveriam se preocupar sim com o que vem depois da morte do corpo. Aqui no inferno é do jeitinho que Jesus falou no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 46.
Jesus disse que, no inferno os vermes nunca morrem, o fogo do inferno nunca se apaga. Aqui é um clamor direto, todos chamam por Jesus. Lá na terra eles não queriam nem saber de obedecer o verdadeiro evangelho de Jesus. Viviam na prostituição, no adultério, nos vícios, gostavam do carnaval, não abandonaram a crença em deuses feitos de gesso, que não andam, não veem, não ouvem, porque só existe um Deus, que é o Criador de todas as coisas. Tem muitos que achavam que eram bonzinhos demais, para se converterem ao verdadeiro Evangelho de Jesus. O ponto final dos que praticam os prazeres carnais que desagradam a Deus, é aqui no inferno, onde falta tudo, falta água, é filho brigando contra pai, filha brigando contra mãe. Foram ensinados que todos os caminhos levam a Deus, foram ensinados que o inferno não existe, que o inferno é a sepultura do cemitério, ensinaram eles que tem um purgatório para purificar as almas condenadas por Jesus, foram enganados, não existe purgatório na Bíblia, entrou no inferno não sai mais, todos irão sair do inferno para o julgamento final da humanidade, que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 ao 15, todos os que rejeitam o verdadeiro Evangelho de Jesus, receberão a sentença. Aquele que o seu nome não estava escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Prezado ouvinte, é você que escolhe onde queres passar a sua eternidade. Jesus não vai interferir na sua escolha. Escolha o paraíso de Deus, se arrependa dos pecados, se confesse para Jesus Cristo, se batize do jeito que Jesus mandou fazer o batismo, vá até uma verdadeira igreja evangélica, faça o batismo que Jesus mandou fazer, lembre-se que a sua escolha será para sempre. Em vida você pode escolher o paraíso de Deus, ou o inferno sem Deus.